Existem indivíduos que nasceram carregando um poder muito acima dos Onis comuns, e esses indivíduos são conhecidos como os filhos de Kishin, seres que possuem uma ligação especial com o lendário Kishin. Mas afinal, quem são esses personagens? E quantos foram apresentados até o momento? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer todos os filhos de Kishin apresentados até agora. O anime acabou, mas o mangá continua firme e forte. E antes da gente começar, eu preciso explicar pra você como que surgem esses filhos do Kishin. Dentro da mitologia de Tolkien, o Kishin é considerado uma figura lendária. O cara ali é o vampirão da porra toda. E o seu sangue é visto como algo extremamente raro, porém alguns indivíduos nascem carregando uma afinidade especial, e quem nasce com esse sangue recebe o título de filhos de Kishin, e recebendo esse título é claro que chama muita atenção dos Momotaros. E o que faz eles crescerem tanto? Isso está ligado a atributos especiais que amplificam ainda mais os seus poderes. E ao todo são 8 atributos que eu vou trazer agora aqui para você. O primeiro é o fogo, depois vem a água, terra, vento, gelo, trovão, trevas e luz. Agora que você já sabe como que funciona, eu vou trazer para você o primeiro filho de Kishin. Shiki foi o primeiro filho de Kishin apresentado para nós, e com o atributo do fogo sendo chamado de Enki. Shiki também é o protagonista de Tolkien e também possui a sua personalidade um pouco rebelde, que combina com a sua aparência, que inclusive transmite um pouco de rebeldia, e isso se encaixa perfeitamente com esse personagem. Mas a sua história não é um mar de rosas. Ele teve a sua vida completamente transformada após um ataque do tão temido general Samidari. E eu falo pra você que esse cara não é pouca coisa não. Até os Momotaros respeitam muito esse general porque ele tem história. Esse cara aqui, eu quero trazer uma história só dele aqui no canal. Mas só que depois de tudo acontecer, a luta toda, o Shiki ele descobre que realmente ele é um Oni. E conforme o anime foi avançando, ele descobre também que ele é um filho de Kishin. Mas só que além disso, o Shiki possui uma enorme capacidade de evolução em combate, e isso faz com que ele crie armas com sua liberação de eclipse de sangue. O que vem na mente dele, ele cria qualquer tipo de arma. Nós vimos também numa parte do mangá que ele cria uma sniper. Cara, isso é muito legal. Vocês têm que ler o mangá, que o mangá tá muito top. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, porque senão vocês vão me xingar nos comentários. Mas o que traz aura pra ele é quando ele ativa o seu modo Enki, fazendo com que ele crie armas casca grossa. Ele pode criar qualquer tipo de arma, só que ela vai muito potencializada. Se o Bakiri experimentou um pouquinho dessa arma potencializada, ele quase foi de arrasta pra cima, mas só que o Naito mudando foi lá e finalizou ele. Mas só que quando ele acessa esses poderes também, Shiki ele ganha resistência ao fogo, e seu corpo é envolvido por um inferno que se espalha ao atingir qualquer tipo de alvo. Esse fogo também ele é tão forte que ele acaba derretendo metais e concede um poder explosivo mesmo usando tão pouco sangue. Olha como é casca grossa esse poder do Enki. Mas esse poder ainda possui as suas consequências. Ele não tem o corpo fisicamente preparado para aguentar o poder do Kishin, mas eu acredito que ao longo do tempo, conforme ele for evoluindo, ele vai conseguir usar 100% desses poderes. Cara, eu quero muito uma treta entre o Samidari e também o Shiki, porque vai ser top no mangá. Eu quero muito ver os dois lutarem. Hayachi Todoroki. Hayachi é o segundo filho de Kishin com o atributo do vento e também capitão da Kikoku Unity, que é um esquadrão que foi criado por ele para dizimar todos os Momotaros da face da Terra. Hayachi ele é conhecido com sua personalidade explosiva, que inclusive se tornou um dos personagens mais importantes de Tolkien. E quando ele era criança ele teve muitos traumas, e um desses traumas foi quando ele perdeu seus pais, e logo em seguida ele perdeu seu avô chamado Takeji. Mas aqui, conforme os anos foi passando, Hayachi se tornou um guerreiro extremamente poderoso. E isso fez ele trazer diversos Onis para dentro da Kikoku Unity. Onis que são casca grossa também, e são Onis que são muito inteligentes e sabem extrair o melhor dentro de uma batalha. Mas o que torna o Hayachi muito especial é que ele possui o atributo do vento, e esse atributo permite que ele manipule correntes de ar, cria tornados devastadores e realiza ataques capazes de destruir seus inimigos em questão de segundos. Mas a sua técnica mais roubada é conhecida como Blood Sword Fugetsu. Essa técnica é formada por uma espada de sangue que permite controlar o vento sobre ela, faz com que os ventos eles saiam numa rajada cortante, e esses ventos é capaz de cortar até metal também. Cara, tem uma cena que ele faz no mangá, vou colocar aqui pra vocês,
que ele usa essa espada e limpa uma ponte cheia de Momotaros. Mas o que eu quero deixar você um pouquinho animado sobre o Hayate é que ele vai aparecer na segunda temporada de Tougen Henki. E essa temporada promete muito, porque vai ter muito personagem que vai, e vai ter muito personagem que vai vir também, que vai dar entrada dentro do anime. E são personagens que eu falo pra você, são casca grossa. Raiden. Raiden foi o terceiro filho de Kishin apresentado para nós, e possui o atributo do trovão, sendo chamado de Haiki. Diferente dos outros Onis, o que mais chama atenção logo de cara é a sua personalidade e a forma que ele conduz as coisas. Só para você ter uma noção, ele gosta de brincar com tudo. E quando o assunto é combate, o Raiden ele é uma máquina de destruição. Tem uma cena no mangá que ele sai putaço, e inclusive ele começa a dizimar geral. E eu não vou soltar muito spoiler aqui para vocês, porque senão vocês vão me xingar nos comentários. Mas só que se vocês quiserem um vídeo completo sobre o Raiden, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Mas só que assim, ele herdou o poder do trovão do Kishin, isso é fato. Ele está muito acima dos Onis normal. Pra mim ele é o mais poderoso por enquanto, porque ele bate em qualquer um filho de Kishin, também ele bate em qualquer Momotaro. É porque eles não colocaram ainda os poderes dele 100%. Mas eu acredito que quando eles colocarem, ele vai superar muita gente. Eu até tenho uma dúvida ali se ele aguenta enfrentar o Naito, porque o Naito também é poderosíssimo. E o que impressiona mesmo do Raiden é que ele possui uma agilidade, ele possui uma resistência, um poder de regeneração incrível e também uma velocidade que é incomum. Ele se teletransporta em questão de segundos para um lugar. Claro, ele possui um raio é muito rápido. E mesmo ele ter sido apresentado recentemente, ele vai ganhar o carinho de todo mundo dentro de Tougen Henki, que inclusive o seu quando você conhecer ele. Mas só que antes da gente seguir pro último filho apresentado, se inscreve nesse canal e deixa o like. Vamos fazer esse vídeo aí, bater o recorde de like. Vamos pra cima, hein, gente? Agora pro último personagem, Rei. Rei foi o quarto filho de Kishin apresentado pra nós e possui o atributo do gelo, sendo chamado de Ryoki. E diferente dos outros filhos de Kishin, Rei é provavelmente o mais misterioso de todos. E vocês não têm noção o quanto que se combina com esse personagem, porque todo personagem que possui o atributo de gelo, todos eles são frios e também possui algum tipo de trauma do passado. A primeira aparição de Rei foi no arco do leilão, um lugar onde diversos Onis eram vendidos e também tratados como mercadorias. E mesmo ele vivendo nesse ambiente tóxico, ele não possuía nenhum tipo de medo. Principalmente quando ele conhece o Shiki já era estouradão, ele ficava gritando sem parar. E aí que começou a relação entre os dois. E cara, a relação dos dois foi fantástica. Os dois sofreram um bocado. Eu não vou soltar tantos spoilers aqui também, porque senão vai ficar chato depois que você for ler o mangá. O Rei possui um enorme potencial de combate e um poder destrutivo assustador. E isso nós vimos também no mangá, porque quanto mais ele utilizava seus poderes, mais forte ele ia ficando. Mas o que traz mais destaque pro Rei é justamente o mistério que possui dentro de seus poderes. No mangá praticamente não mostrou toda a sua força, ele apenas lutou o básico que ele tinha, e claro, ele não teve o treinamento das escolas, ele apenas viveu por viver mesmo, e mesmo assim ele possui a principal habilidade natural dos filhos de Kishin, que é a regeneração. Conforme vai cortando ele vai se regenerando muito rápido, e o que me deixa muito triste é que ele não contou sobre o seu passado. Ele deveria ter contado o seu passado, mas eu acredito que o autor não quis dar spoiler agora, porque eu acredito que nesse leilão aí que teve também não mostrou como que ele foi capturado. Vai vir mais coisa ainda, e eu acredito nisso, porque a gente vai entrar num arco novo. E esse último capítulo que saiu, ele não quis seguir junto com os Onis, ele quis seguir a sua vida, o seu caminho. E aí abre uma questão, será que o seu passado é tão casca grossa, ser tão pesado? Eu acredito que a gente vai descobrir nas próximas páginas. Agora eu quero saber de vocês, qual vai ser o próximo atributo que vai aparecer pra nós? Eu vou deixar aqui nos comentários aqui, eu quero que vocês comentem qual o atributo que vai aparecer, seja o das trevas, a luz, qual for, mas comente aqui. E antes da gente encerrar esse vídeo, eu peço para que você deixe o like, se inscreva no canal, que é importantíssimo o crescimento do canal, e também estarei trazendo mais conteúdo de Tougen Henki e fora outros animes. Tem animes aí que tá na lista aí já para ser produzidos, e eu vou trazer aqui também. Forte abraço, fui!